Mais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, aniversário da cidade de Campinas. Parabéns pra terra de Campinas. Que isso, hein? 249 anos, mas como eu disse, com um corpinho de 180, bem inteira. A grande metrópole de Campinas, uma das cidades mais pujantes deste país. Tem muita coisa nesta terra campineira e a gente está aqui a partir de agora com o nosso Arena, direto da Lagoa do Taquaral, hein? Cá estamos para mais um dia de muita informação, resenha, brincadeira, participação e muitas outras coisas também, para a gente falar bastante para você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, com o nosso Arena CBN, hoje no News Truck CBN. Tá pensando o quê, hein? Tem News Truck, tem tudo. Tamo bem demais. Hoje, para você que está sintonizado aí no Arena CBN 99,1 FM, ou para você que está com a gente no cbn.com.br ou através do YouTube também, no youtube.com/CBN Campinas. Bom, vamos juntos até às 5 da tarde. Se você estiver na região da Lagoa do Taquaral, passe por aqui, deixe o seu recado, pode trazer uma também, para nós já começar a saborear desde cedo. Vamos lá, né? Sextou, meu caro Carlão de Freitas, no melhor estilo, isso. Abre uma para nós aí. Boa tarde para você, Carlão, tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida, tudo tranquilo? Parabéns à cidade de Campinas. E com um visual desse, é claro, é muito convidativo, né? Para a gente já começar a molhar as palavras, molhar as palavras, dar entrada no fim de semana, a concentração para o trabalho da manhã. É muito bom. Vamos lá, vamos falar muito sobre Copa do Brasil, sobre Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro está pegando fogo. E aí, ninguém vai me dar o crédito não, é? São Paulo! Ninguém vai falar nada não? Vou ficar quieto aqui esperando. O Fábio Chabe vai fazer as honras da casa, até porque ele tem um certo envolvimento. Me provocaram, acabaram com a minha vida ontem, falando que eu estava tendo uma atitude clubista, e na verdade vocês viram o que aconteceu. Todos vocês viram o que aconteceu. Deu São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Tudo bem, Fábio Chaib? Boa tarde para você, Fábio Chaib. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Parabéns para Campinas, uma cidade tão acolhedora. Parabéns, mais um ano. Cidade tão progressiva, né? Cidade que acolhe muito bem todo mundo. É isso, você ontem, pelo que eu ouvi, né? Eu não estava presente na arena, mas eu ninguém entendeu esse voucher seu também, não. Dia de jogo decisivo, você deu uma migué na gente. Eu iria no jogo de qualquer forma, mas eu tive um compromisso em São Paulo mais cedo. Você deu uma migué. O Daniel Ribeiro te flagrou num lugar aí que eu não vou nem falar. Pelo amor de Deus. Mas você acertou mais uma vez. Errou algumas outras, mas acertou dessa. Parabéns. E o Everton? É o que eu falo, né? Mas ninguém me dá uma moral quando eu digo aqui que o Everton é um goleiro mediano. Ninguém me dá uma moral, mas talvez depois do jogo de ontem. Tudo bem, Antônio Lupi? Como é que você tá, Eliel? Tudo bem? Ih, o cara tá desanimado, hein, Carlão? Pô, nem parece que está aqui do lado perto. de fora da lagoa. Tô aqui pensando se eu vou ou não vou. O Lupi ele não tá dentro do News Truck. Pra quem tá acompanhando a gente, o Lupi está solto aqui no Parque do Taquaral, na Lagoa do Taquaral. Dá pra ver ele ali, ó. Tá ali andando, tá falando com o Cisne, já bateu altos papos com o Cisne, viu? Sim. E você tá pensando o quê, Lupi? Qual que é a tua dúvida? Eu tô pensando... A minha dúvida é se eu consigo ir no pedalinho. Por quê? Pra fazer uma participação de lá, pra comemorar, né, o aniversário de Campinas. Você quer entrar no pedalinho hoje?
Eu quero dar uma volta no pedalinho ao vivo, né? Fica à vontade, cara. Mas eu não sei se eu vou conseguir, não. Por quê? Tô aqui com a rapaziada. Posso já pegar uma boa tarde? Pega aí, Opa, tudo bem? Tá Seu nome? Alex. Alex, torce pra quem? Corinthians. Não então precisa você falar mais ficou com ele, feliz não precisa mais falar com a com eliminação do Palmeiras ou triste? Pensando que o São Paulo se classificou, fiquei nada. Porque torcer pro Corinthians hoje tá difícil, né? Isso sim tá tristeza hoje em dia. Mas vai melhorar. Vamos esperar. Eu acho que não vai. Meu Deus. Vai melhorar. Obrigado. O Alex é o melhor Obrigado, uma boa tarde. Parabéns, garoto. Campinas. Valeu. É o melhor estilo vovô garoto. Roqueiro, né? Maromba o Alex, hein? Bombadão. Então eu tô pensando aqui. Na verdade, Eliel, eu acho que a gente podia pedir ajuda do ouvinte. 150 mensagens, Lupe no pedalinho, eu vou. Vamos lá. Sei que é muita coisa. Se você quer que o Antônio Lupe vai pro pedalinho aqui da Lagoa do Taquaral, se você quer ver ele na Lagoa do Taquaral no pedalinho, manda mensagem aí pra gente. 991869070. Se você quiser ver Antônio Lupe no pedalinho, Cuidado. aqui na Lagoa do aí não. Taquaral. Manda aí, 991869070. Os caras estão tentando fazer o caminhão pegar. Daqui a pouco não vou parar lá dentro da lagoa. Daqui a pouco você vai ver. Estamos aqui. Uma coisa eu tenho certeza. A gente chegou. Agora, se a gente vai embora, eu não sei. Manda aí, gente. Ó, tá passando aqui na região do Parque do Taquaral. A gente vai ficar aqui. Traz o cooler, que a noite é uma criança, tá bom? E claro que a gente vai falar da eliminação do Palmeiras, da classificação do São Paulo. Vamos falar do jogo do Corinthians. O corintiano não tá querendo zoar muito, não, porque ele joga ainda, Tá com né? o pezinho no chão. É, ele joga. E tem uma bomba no futebol carioca, hein, Chaibe? Flamengo atrás de um jogador badaladíssimo e que vai incomodar o Palmeiras, né? Muito. O Flamengo já tem um elenco estrelado. Se viesse jogador que está sendo veiculado aí, o Flamengo candidatíssimo a tudo, né? E vai dar um chapéu no Palmeiras também, além disso. Vamos ver tudo isso que está acontecendo. Ó, 991869070 é o nosso WhatsApp, você participa com a gente. Vamos juntos até as 5 da tarde. Pois não, Lupe? Pode falar. Vou pegar aqui, tem mais participações infantis. Seu nome? Enzo. Enzo. Tem quantos anos, Enzo? 8. Você torce pra quem? São Paulo. Eita. Tá feliz da vida? Você já zoou muito amigo palmeirense, já ou não? Já. Quem que você mais gosta de São Paulo? Qualquer um. Qualquer um tá bom, né? Hoje qualquer um serve. Boa. Seu nome? É Bruno. Bruno. Ô, Brunão. Você torce pra quem, Bruno? Pro Corinthians. Corinthians. Corinthians tá ruim, hein? Quer mudar, não? Não sei. Ficou nervoso, menino. Ficou nervoso. Corinthians já foi bom um dia, viu? Já foi. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Manda um abraço pra quem você quiser. Abraço aí pra minha família, pra todos meus amigos. Tamo junto. Tamo junto. Então. Valeu. De nada. É isso aí, participações infantis também aqui na Lagoa, viu, Eliel? Ai, vamos juntos até às 5 da tarde aqui no nosso Arena CBN. Já sentiu que o programa hoje tá diferente, hein? Manda mensagem pra gente, 991869070. O comando técnico é do Eduardo Rodrigues Bolacho, o comando de streaming do Daniel França. Hoje, na técnica de externa, está ele, Naldo Araújo. Vamos juntos, gente. Arena CBN. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Assista Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, na Cinemark. O último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert já chegou por aqui. Após 10 anos, os demônios do passado voltam a assombrar Dalton. Mas agora ele vai acabar com essas ameaças assustadoras de uma vez por todas, custe o que custar. Prepare-se para embarcar nessa dimensão muito mais sombria do terror. Compre seu ingresso pelo app Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Atenção, motoristas de São Paulo. Não esqueçam,
Parou, ativou a Zona Azul. Quer mais praticidade na hora de estacionar na Zona Azul de São Paulo? Ative imediatamente o seu cartão Azul Digital pelo app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de venda oficiais próximos às vagas e evite multas. Baixe agora mesmo o app Estapar Zona Azul SP. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Promoção assim só na Daruge Chevrolet. Novo Onix com desconto de fábrica, taxa zero e saldo em 36 vezes. Isso mesmo, sem parcela final, sem residual e 36 vezes sem juros. O carro mais completo com a melhor condição para você. Desconto de fábrica e taxa zero. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3753 4400. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. News Truck CBN. Pois é, 4 horas. Eu esqueço que tem essa vinheta, Bolacha. Me avisa. 4 horas e 16 minutos. Eu comecei a falar aqui, me empolguei. Não, o News Truck hoje não toca essa música. Nós estamos aqui no Parque do Taquaral, na Lagoa do Taquaral, acompanhando mais uma transmissão do nosso News Truck CBN. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Não tá chovendo. Para com isso, tia. Não tá chovendo em lugar nenhum, não. Só lá em Santa Catarina a situação está complicada por lá. Mas por que eu disse Santa Catarina? Vamos ver se você vai saber, Carlão de Freitas. Santa Catarina? Por que o Guarani esteve por lá ontem. Exatamente, Carlão de Freitas. O resultado trouxe na bagagem. Pode discorrer sobre o assunto. O Guarani que até surpreendeu na escalação, né? Promovida pelo técnico Humberto Lousa. Nós esperávamos a mesma base do jogo contra o Londrina ou a mesma formação, e isso não aconteceu. A base, logicamente, foi mantida, mas ele abriu mão do Isaac para colocar o João Vitor no ataque. Com isso, o Bruninho, de atacante, passou a ser o meia, né? O fio condutor desse time do Guarani. O fio condutor. Ele dava choque, então? E deu muito certo. Fez um golaço, um gol que abriu bonito, aí a vantagem. Que belo gol. Um gol maravilhoso, sensacional. Um gol de gente grande. E colocou o Guarani à frente, até acalmando um pouco o Criciúma, mas no segundo tempo a parte física interferiu. O Criciúma também cresceu no jogo, o Marquinhos Gabriel entrou, e aí prevaleceu a força do time da casa e empatou o jogo. Mas é um resultado importante, um resultado que pouca gente vai conseguir lá no Heriberto Rios e que pode ajudar o Guarani nesta caminhada dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Você gostou do jogo, Lupe? Você acompanhou esse jogo ontem, né? Lupe? Guarani, você gostou ontem, não? Você acompanhou o jogo? Acompanhei o jogo do Guarani. Eu gostei do primeiro tempo. O Guarani, ele teve boas chances de gol, tanto é que abriu o placar logo de cara, aos 7, 8 minutos. Só que o que acontece? No segundo tempo, aí a coisa deu uma degringolada. Eu acho que essa palavra seria uma palavra forte pra... Vai falando aí, cara. Toca o programa aí, cara. Mas assim, uma queda de rendimento, principalmente do cara se perde, do setor ofensivo. Mas assim, pelo que a gente esperava do Guarani, pela força do Criciúma jogando no Heriberto Rios, eu acho que foi um ponto para se comemorar. Agora,
Segundo tempo, contra-ataque, 1-1. O Criciúma pressionando, a bola no pé do Matheus Barbosa. Ele acelera, 1, 2, na terceira ele vai em direção à linha lateral, aí não tem jeito. O Guarani com mais homens no ataque do que o Criciúma defendendo, poderia ter partido ali por uma posição melhor no ataque e acabou desperdiçando um belo de um contra-ataque. Mas tudo bem, são coisas de jogo e a gente entende, Guarani volta com um ponto na bagagem, agora tem mais um jogo fora de casa contra o Lanterna ABC, quarta-feira, na Arena das Dunas, provavelmente vai acontecer esse jogo. Não. E o Álvaro foi bem, galera? Sim. Só isso? Tá bom. Ele falou um sim. Meio... Boa tarde, pessoal da CBN. Hoje estou feliz, pois acertei o placar de ontem para o São Paulo e ganhei a tão sonhada caneca. Será? Não, vai devagar aí, Almir. É assim que funcionam as coisas. Ô, Almir. Almir, calma. Tem um negócio aí. Almir Sater. Almir, tem um detalhe aí. Você faz parte da turma que vai concorrer à caneca. Você acertou o 2-1, mas outros tantos também acertaram. E aí, toda essa galera que acertou vai concorrer. Fica tranquilo, você tá no bolo. Tá ali no pacote, né? Não sei se você sabe, mas a gente tinha a música no início do programa. Ah, é verdade, porque o sarcófago agora tá diferente. Ele deu uma mudadinha, né, no sarcófago. E pra quem não sabe, nós temos um jogo hoje. Eu fiz todo o sarcófago, tá aqui no meu bolso o jogo de hoje. Perfeito. E o jogo de hoje envolve a Ponte Preta. Ponte Preta. Ela aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Aí você pegou o operador Silvinho. 3, 2, 1, deu uma derrapada aí, mas deu certo. Essa eu nunca ouvi, velho. Essa eu não conheço, não. Década de 80. Mas deve ser 1983. Por aí. Bom, aí é você que tá falando. Você acha que é o grupo Metrô, se não estiver enganado? Não, é Menudo. Metrô. Nossa, eu nunca ouvi essa música, velho. Nunca ouvi. Posso lá fora entrevistar mais gente? Pode, fica à vontade, vai andar. Entrevista o Pato, Lupe, eu quero você andando aí no negócio, velho. Porque a galera não tá duvidando que a gente tá aqui, né? Ó, o Carlos Henrique, Lupe tem que ir no pedalinho. O Emerson Santana, Lupe tem que subir na caravela. Isso é um bochejo? Isso? Bochejo? Pra quem tá com a gente na live, no YouTube, nós estamos aqui sim, na Lagoa do Taquaral, tá bom? Manda mensagem aí no WhatsApp, tem gente mandando áudio também, né, Bolacha? Põe no ar aí o áudio do ouvinte. Olá, CBN Campinas, Wellington Rezende, voltando sentido São Paulo, Americana. Dois congestionamentos grandes na Bandeirantes, o fluxo de carro é muito grande. Congestionamento lá perto, naquela subida, onde normalmente há congestionamento. E agora um grande aqui, próximo ao Serra Azul, até o pedágio. Então, o fluxo de carro está grande e o congestionamento também. 2 congestionamentos na rodovia. Nem precisa do Mário Quintino mais hoje, viu? Já atualizamos aí. Brincadeira, daqui a pouco tem o Mário. Boa tarde, Carlão. Você acha que o Abel já era no Palmeiras? De jeito nenhum. O Abel tem um trabalho sólido. Tem muito a ver esse crescimento do Palmeiras, as conquistas do Palmeiras com o trabalho do Abel. Agora, ficou nítido nestes 2 duelos com o São Paulo que o Palmeiras vai precisar reforçar o elenco, porque a diferença técnica entre o reserva e o titular, ela é grande. Se quiser continuar na primeira prateleira do futebol brasileiro, eu digo brigar com o Flamengo, né, que financeiramente é o clube mais abastado do Brasil. Mas o Bolacha tá lembrando aí o avião. O avião serve também nesta briga com o Flamengo, porque ele é um importante reforço. A torcida acha que não, acha que está ostentando, mas não é não. O calendário do futebol brasileiro ele é maluco, e o avião é muito importante. É que as críticas da torcida organizada, eu não sei, eu não compreendo muito, ou até compreendo, eu acho que não tem muito a ver com o futebol, mas que o Palmeiras precisa reforçar, o elenco precisa. Boa tarde a todos, fala pro Lu pegar o pedalinho sim, Washington de Campinas. Parabéns aí, abraço ao pessoal, bem acabado do Arena e também ao Fábio Scheibe. O Fábio Scheibe também é bem acabado, pô. Sacanagem com você, Scheibe. Sacanagem é pedir gole daquele negócio que é pequenininho lá. Leite fermentado. Leite fermentado. Ao Astro Eliel Almeida, final já renomado, o supra-sumo do site de apostas. Louco. Que isso, Coelho? Cuidado, hein, vai cair. Não joguei, nunca joguei nesse negócio, não. O Itamar tá falando aqui, ô Lupe,
aproveita que você vai andar no pedalinho e pula dele. Não pode. Ih, Tamara, hein? Não pode. Boa tarde, pessoal do Esporte. Notícia do dia: Palmeiras compra avião e São Paulo decola em campo. Boa! Boa, Marcos do Jardim Carlos Lourenço. Essa é boa demais, hein, velho? Boa tarde a vocês da imprensa. Vão mandar o Abel embora, hein? A gente não manda ninguém embora, não. Que isso? Não mandamos ninguém embora. Não, tem sim. Para com esse negócio que o pessoal até postou a faixa ontem, 1951. Uma faixa bonita, a Gazeta Esportiva. Para com essa história aí. Oi, galera, pedalinho pro Lupe sim. Parabéns, Campinas. Mandou aqui o Carlos de Indaiatuba, corintiano. Feliz da vida, o Carlão. Tudo bem? Beleza. Manda mais aí pro áudio do nosso ouvinte, o Eduardo Rodrigues, a galera que tá participando com a gente. Piada do Arena, bandinho de Campinas. Rapaziada, minha tia quer deixar um recado aí pra vocês pra vocês e pro Guarizo aí. Segue o recado dela aí. Gente, vocês querem mais reforço? Quer mais reforço que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando pro Palmeiras? Boa, gostei, boa. Tia Leila. Não deu certo, hein, tia Leila? Não deu certo. O aeroporto sucumbiu, hein? Ai. Mas não vou zoar o São Paulo, não. Não gosto de zoar o Palmeiras, quer dizer. Não vou porque o Guarizo já passou mal. O Guarizo quase não chega aqui no parque. O Guarizo deu a segunda volta. Esse embaixo do Guarizo aqui desse ar-condicionado. Hoje ele não deixou desligar porque ele não é responsável. Mas que o Estúdio Móvel deu trabalho para chegar aqui hoje. Nossa, hoje foi uma epopeia. Rapaz do céu. Todo mundo que acertou o 2x1 está concorrendo à caneca. O Walter, o Sidney de Sumaré, o Alexandre, o Elcio Silva de Hortolândia, o Anselmo e o Almir de Campinas. Pô, o Anselmo, se ele ganhar outra caneca, aí o pessoal vai achar que é... Aí tem que fazer o bet. Pelo amor de Deus, hein? Será que é o esquema, velho? Aí não, hein? Bom, 991-8690-70 é o WhatsApp pra você mandar áudio igual esse ouvinte aqui, ó. Dá uma ouvida aí. Vamos lá. Boa tarde. Arena CBN, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Tudo bom, e você? Parabéns, Campinas, pelos 249 anos. Boa. Deus abençoe a cada um. Amém. Eu sou campineiro, não, mas o meu filho é. Então, somos corintianos. Deus abençoe vocês aí. Arena CBN, todos os comentaristas aí. Obrigado, amigo. Deus abençoe a cada um. E vai, Corinthians. E o Rojas já joga o próximo jogo já? Bateu o Rojas? Paraguai? Você pode falar alguma coisa? Ele já joga o próximo jogo da Copa do Brasil? Já tá no vídeo já? Ele vai jogar já. Ainda. Dá um alô aí. Francisco, Deus abençoe todos vocês aí da Arena CBN. Valeu, Chicão. Obrigado. Cuidado quando você bate a poupança do microfone aqui, estoura o nosso ouvido aí. Desculpa. Isso, fica com ele na mão, é melhor. Obrigado, viu, Chaibe? Ô, Lupe, conversa com aquele simpático cidadão de camisa branca aberta ali atrás de você. Que figura, hein? Um baita óculos, observando o pôr do sol. Eu quero ouvir esse bate-papo. Hein? Não, isso tá demais, hein, gente? Tudo bem? Boa tarde. Posso me acomodar aqui ao seu lado? Olha que cena, hein, gente? José Francisco. Você torce pra quem, José? Na verdade, eu torço para Ponte Preta de Campinas e sou São Paulo, lá na capital. Tá feliz, então você hein? torce pra Ponte e pro São Paulo na capital. O que você achou da classificação do São Paulo ontem em cima do Palmeiras? Foi surpreendente ou você já esperava? Olha, esperar, nós não estávamos esperando, quem sabe, um placar tão confortável como foi ontem, né? Mas acreditávamos que ia para as penalidades e o São Paulo ia sair com a vitória. E meter a mão no São Paulo, né? Era para ser 3-1. Vamos ser sinceros, pode falar aqui, aqui é português, claro, meter a mão no nosso tricolor, né? Realmente era para ser uma goleada, né? E o Palmeiras foi surpreendido pelo São Paulo. O São Paulo estava bem preparado, tanto psicologicamente como fisicamente. E o futebol com o Dorival ali, o negócio está saindo, está fluindo bem. Agora vamos falar do seu time aqui em Campinas, a Ponte Preta. Você acha que ela vai conseguir os objetivos? Estava lá embaixo, agora está no meio da tabela praticamente, né? Enfrenta o Tombense de Tombos amanhã aqui no Moisés. Aqui não, né? Lá no Moisés Lucarelli, porque aqui não tem quadra, não Taquaral, nem campo, não dá para jogar. Mas está feliz com a Ponte ou você está preocupado? Ela está partindo já do meio. Os jogos já estão meio adiantados, já está do meio. Vai! A Ponte Preta está se reagindo bem. Esperamos que ela dê uma levantada daqui para frente e Tombense está chegando, vai levar um tombo aqui dentro. Meu Deus do céu. É o 20 do Arena mesmo. Eles não. E acredito que a Ponte Preta vai
conseguir seus objetivos. E nós esperamos o melhor dela, né? A gente está batendo um papo tão gostoso aqui que eu não perguntei nem seu nome, desculpa. É José Francisco. Ô, seu José, obrigado pela atenção. Qual é a profissão dele, Lupe? Valeu, profissão. Qual é a sua profissão? Eu trabalho com movimentação de carga. Ah, sim. Que isso? É igual o Pedro Bino. É. Que levanta os pesos. Muito Obrigado, bom, Zé. muito Tá, bom. ok, valeu. Obrigado pela atenção. Antônio Lupe Valeu. rolando aqui no Taquaral, conversando com todo mundo. Um senhor simpático, curtindo o pôr do sol. E a gente chegou ali para falar com ele, foi bem legal, hein? Bom, se você quiser participar, manda mensagem aí no 991869070 e o desafio do dia é: Antônio Lupe deve ir no pedalinho ou não? Manda aí, gente. Por enquanto, o quórum aqui, Carlão, surpreendentemente, tá pro Lupe não ir. Não ir? Então, que é perigo. Que é arriscado. Não, tem que ir. Galera pô. mandando mensagem aqui falando: eu acho que o Lupe não deve ir pela sua integridade física. Agradeço. Olha, Joelma. A Deise de São Conrado, Fábio Scheibe, boa tarde, você lembra de mim? Deise de São Conrado. Não sei. Você morou no São Conrado? Você tá ligado o microfone? Não tá saindo, Scheibe. Liga aí. Fala aqui, ó, Fabião. Vamos fala ver. aqui, ó. Agora vai. Agora você tá ligado. Ah, pô, Scheibe. A Deise, eu conheço o São Conrado muito bem, tive muitas vezes. Desligou de novo. Desligou de novo, Scheibe. Apertou, solta. É só uma vez, vai. Vai. Aí, solta. Aí, fala agora. Agora vamos já ver. era. Ok, não. Agora foi. Tá aberto direto, cuidado. Eu tinha uma namorada em São Conrado, ali do lado de Souzas. Era a mas Deise mesmo? Não era a Deise, não sei se a mãe dela chamava Deise, não lembro agora. Era, É legal, lá perto de Souzas, né? Isso. Joaquim Egídio ali, é muito bacana. Mas você lembra dela, então? Tem uma Vou Deide conhecer. da família. Vou conhecer. Não, deixa a Seu Deide sobrenome. quieto aí, ô Lupe. Para. O Lupe Para. também. Cuidado com as costas aí, pô. Cabecinha também. Pelo amor de Deus. A galera não para de ver o cisne aqui atrás da gente. Ah, hein? sensacional. Que isso. Muito Olha, legal. tem gente perguntando do reforço do Flamengo aqui. É, eu quero saber que reforço é esse aí que tá tirando o cara que era do Palmeiras, foi embora. Ai, Quem ai, que é, hein, ai, Scheibe? ai, ai. O Flamengo tá montando um grande time, já foi atrás do Claudinho, tá indo atrás do Sérgio Ramos, zagueiro também, mas a novidade do dia O é... Sérgio Ramos não parou? Não, tem 37 anos, saiu do PSG há pouco tempo, o Ah, zagueiro. tá. E agora a notícia que tá rodando essa tarde é que Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, foi procurado pelo Flamengo. O Gustavo Scarpa fez a primeira temporada lá na Inglaterra, tá se adaptando ainda, mas o Flamengo procurou ele para saber das condições para voltar ao futebol brasileiro, hein? Seria um grande reforço para a Gávea, mais um, né? E aí, Palmeiras? Vai perder, hein? Só faltava essa pro E aí? Palmeiras, a torcida acho que não ia gostar muito não, hein? Pelo amor de Deus. Aliás, deixa eu falar um negócio do jogo de ontem. O Eduardo Rodrigues, você avisa pra gente quando chegar o repórter CBN, por gentileza? Muito está se criticando o Daronco. E eu vejo o Daronco ontem com um erro e um acerto. Qual o erro? E aí eu vou dizer mais uma situação. O VAR... Eu não vou dizer porque o repórter CBN chegou, mas eu vou dizer já já. Depois do repórter CBN eu vou dizer. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de julho de 2023. A nomeação do deputado federal Celso Sabino para assumir o Ministério do Turismo foi publicada no Diário Oficial. O ato, assinado pelo presidente Lula, formaliza a entrada de Sabino no primeiro escalão do governo e oficializa a saída de Daniela Carneiro da pasta após semanas de negociações. Ela vai retomar o mandato de deputada federal. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais uma queixa-crime do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros. A petição entrou em tramitação no começo da semana e foi distribuída ao ministro André Mendonça. Na ação, o deputado argumenta que foi vítima de crime contra a honra e que Renan propagou informação caluniosa, injuriosa e difamatória durante um evento público em maio. Na ocasião, o senador disse que Lira usou prefeituras para lavar dinheiro. Os pré-selecionados no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, têm até às 11h59 da noite de hoje para complementar informações declaradas no ato da inscrição. O procedimento é feito pelo sistema do FIES no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa do Ministério da Educação oferece financiamentos em universidades privadas de todo o Brasil. O acúmulo de crises globais desde 2020, que incluem a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia,
levou mais 165 milhões de pessoas à pobreza. Todas elas habitam países de renda baixa a média. A informação é de um relatório do Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento. Os dados da agência indicam que mais de 1/5 da população mundial hoje vive com menos de $3,65 por dia. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, Mário Quintino, a situação das estradas nesta sexta-feira, aniversário de Campinas. Mário, boa tarde para você. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, agradecendo também a participação dos nossos ouvintes. Eu trago essa atualização da rodovia dos Bandeirantes. Tem lentidão para quem vai em direção da capital. A informação da Polícia Rodoviária é que essa lentidão acontece pelo excesso de veículos, principalmente entre Campinas e Itupeva. São cerca aí de 7 quilômetros de lentidão, então atenção. E mais à frente, na altura de Jundiaí, também diminui a velocidade do quilômetro 60 até o 53. Na rodovia Anhanguera também tem dificuldade em direção da capital, na altura de Jundiaí, do quilômetro 65 até o 60, então atenção nas duas rodovias, quem vai em direção de São Paulo. Rapidamente, Eliel, eu falo também da rodovia Anhanguera no sentido interior. Na altura de Limeira são 10 quilômetros de lentidão no sentido interior, por conta aí de um caminhão quebrado no quilômetro 158. Então, no trecho de Limeira, quem puder, siga pela Bandeirantes. Já tem trabalho ali para retirar esse caminhão da pista, mas a situação é complicada na rodovia Anhanguera. Trecho de Limeira, quem puder, siga pela Bandeirantes. Eliel. Bom, são 4h36. Obrigado, meu caro Mário. Você retorna já dentro do nosso ponto final. Agora, 4h37. Vamos embora, então, para o intervalo. Na volta, eu vou falar sobre a situação do jogo, na minha visão, VAR e o Daronco também. Sabe o que é mais chato que o trânsito? Parasitas que atacam o seu cão. Garanta a proteção mensal contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas com o NexGard Spectra. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. 4h38 de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está participando com a gente. Jorge, motorista da empresa União de Imóveis. Eliel. Aqui na Avenida Brasil. Abraço para o Jorge, motorista, acompanhando a gente. Como andam as vendas de imóveis aí, hein, Jorge? Conta para nós depois. Posso conversar com o senhor por um minuto? Como é que é seu nome? Edson. O senhor torce para quem? Corinthians. Ei, não conversa tem não. corintiano aqui nesse parque? Não conversa tem um palmeirense para nós tirar um sarro? Hã? Corinthians? Corinthians. Você tirou muito sarro de palmeirense?
Rapaz, eu gosto de tirar sarro do flamenguista, né? Eu também gosto. Flamenguista mais gostoso, eles mordem fácil, né? Isso mesmo. Lá em Sergipe tem uns flamenguistas fanáticos. Ele é sergipano. Então eu vou tirar onda com eles, porque meu Corinthians hoje tá por cima, né? Sergipe? Sergipe, eu sou de Aracaju, Sergipe. Terra boa, hein? Terra ótima. Eu moro próximo aonde foi gravada a novela de Tieta, ali em Estância, Sergipe. Olha ali. Moro bem demais, viu? Lá no litoral só de praia, viu? E me fala uma coisa, o que você tá achando aqui? Veio dar um passeio por Campinas? Quanto tempo vai ficar litorando? Tem 4 irmãos aqui em Campinas. A primeira vez que eu venho em Campinas, estou adorando. Gostou? Gostei de Campinas, sim. Aniversário de Campinas. E o que você... Se pudesse fazer um pedido, uma lâmpada, aí, você achou uma lâmpada aqui, lado, tem um mágico, um pedido pro Corinthians, o que você pediria pro gênio da lâmpada? Eu pedia que o Corinthians fosse mais iluminado do que o que ele já é, né? Mas tá ruim, não tá? Não tá não, tá ótimo. Agora no jogo contra... Faz favor, Elton. Contra Elton, aí meu filho. Tudo bem, Elton? Nem parece. Lá em Montes Claros. Universitário. Corinthians ganhou de 1-0. Isso mesmo, ganhou de 1-0. Estávamos lá torcendo por eles e comemorando, né? Lá em Montes Claros. Minas Gerais, isso mesmo. Terra boa também. Terra boa. Fechou. Terra ótima. E chegamos lá, tivemos esse privilégio do Corinthians nos presentear com 1-0, né? E quase no finalzinho, o outro time, o adversário, fazia o gol, mas não deu não pra eles. Ficou só pro Corinthians mesmo. E salve o Corinthians. Salve o Corinthians. Obrigado. Valeu, de nada. Bom passeio aí, viu? Obrigado. Valeu, tchau. É isso aí, ó. Meu Deus do céu. Direto de Alagoas para conhecer a cidade de Campinas. Você devia ter falado com o pessoal que passou aí por você agora há pouco, você não viu. Pô. Sergipe. Você falou o quê? Alagoas. Estância de Sergipe. Agora falei certinho, né? Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Bom, 991-8690-70, o WhatsApp da CBN. A gente está no Parque do Prado hoje para celebrar o aniversário de Campinas. Parque do Prado, não. Parque do Taquaral. Parque da Lagoa do Taquaral. Manda mais um ouvinte pro ar aí, Eduardo Rodrigues. Vai. CBN. Aqui é Álvaro do Engenheiro Coelho. Ó, vou dar um recado para vocês aí. Nada. Absolutamente nada vocês entendem de futebol. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo esculachou com o São Paulo, os dois jogos com o Palmeiras. Não. Tá aí o resultado. Eu falei. Tem que lembrar o seguinte, esse São Paulo não é mais aquele. E esse Palmeiras também não é mais aquele. Ô, Du, pega a minha... Pode tá bom, meu querido, obrigado. Pega a minha participação ontem aí pra provar que tem gente que entende futebol sim, aqui nessa bancada. Deixa eu mandar um abraço pra Tamires. A Tamires é a moça lá da limpeza que cuida de nós todos os dias. Tá ouvindo a Arena CBN pedindo pra mandar um abraço pra filha dela, a Isabela, que tá com ela no carro ouvindo a CBN de castigo. Tá ouvindo a Arena. Tá de castigo ouvindo lá. Um abraço, viu, Tamires, pra você e pra Isabela. E Tamires que cuida de toda a lambança que vocês aprontam lá. A gente faz sujeira lá. Exato, mas ela é uma pessoa extremamente gentil com todos nós. Obrigado. O Enzo é o que mais suja. Enzo. E é o mais sortudo também, o Enzo, hein? Caiu no colo tardezinha do Enzo, hein? Rapaz, eu balancei, viu? Meu Deus, hein? Mas ele gosta de rock, só, não é? Não de funk. Gosto. Tardezinho, até quem gosta de música clássica. De ópera vai. Tem jeito. Tem mais ouvinte aí, Bolacha. Se tiver, pode colocar no ar o pessoal que está participando através do nosso WhatsApp. Fernando Tudo Gramari. Nascido e criado em Campinas, com muito orgulho. Que legal. Parabéns, Campinas. Boa. Princesa do Oeste. Campinas e Mato Grosso, Vila de São Carlos. Quem recebe as pessoas de coração aberto, como diz o monumento da Princesa do Oeste, em frente à escola Carlos Gomes. Abraço. Felicidades, Campinas. Estamos aqui já quase um ano, uma amizade para fazer é difícil, hein? Tem muito campinoide, tem muito campinoide. Campinoide é duro, né? Muito campinoide. É chato. Tô brincando. Eu tenho lugar de fala. Então... você pode falar, eu não. Manda aí, gente, 991-86-9070, o WhatsApp aqui da CBN. Eu tinha um negócio para falar sobre Campinas, que tava falando, eu acabei esquecendo, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Quero falar do VAR. Primeiro falar do VAR, Fábio Scheibe. Assim, gente, o que o VAR é acionado? Quando há um erro claro e evidente que prejudica o resultado do jogo. Sim.
Quando é lance interpretativo, o VAR não é acionado. Quando há um contato e o árbitro interpreta que o contato ele foi suficiente para que houvesse uma lesão, um prejuízo ao adversário, o árbitro ele marca a falta, mas o VAR só pode chamar se não tem contato. E o árbitro se equivocou. O lance ontem, primeiro eu quero deixar claro, na minha visão foi falta. Foi falta do zagueiro do São Paulo para cima do Zé Rafael. Ele impede a chegada do Zé Rafael na bola, ele abraçou o cara. Agora, o que a gente sempre fala, Carlão? A gente fala isso, não é de hoje. Esses empurra, agarra dentro da área. Uma hora o árbitro vai dar, e aí vão reclamar com a arbitragem. A gente fala isso, não é de hoje. E todo lance acontece, né? Todo lance acontece. Uma hora o árbitro ia dar, e deu. O que a gente não pode fazer é normalizar esse tipo de lance, porque não é normal. Ontem foi falta, o cara abraçou o Zé Rafael do Palmeiras. Agora, se o abraço foi suficiente para impedir que ele alcançasse a bola, aí é outro problema. Mas houve um abraço, para mim foi falta. E o ponto que eu acho que houve um erro, é crasso que eles falam? Crasso do VAR, é ele não acionar o Daronco para expulsar o Luciano. Sim, foi falta no Zé Rafael. Foi falta no Zé Rafael, consequentemente parou um contra-ataque, seria cartão amarelo. O Luciano já tem. Mas o VAR só pode acionar em caso de cartão vermelho. Mas era uma situação de cartão vermelho. Era uma situação de cartão vermelho. Não de vermelho direto, mas era uma situação de punição. Porque ele foi impedido de continuar no ataque, foi falta. E aí eu concordo quando o torcedor do Palmeiras diz que a situação seria diferente porque se o árbitro não tivesse errado. Não dá pra tentar adivinhar o que tá dentro do negócio ali da fralda do Nenê, pra ser bem sincero. Mas, gente, pensem vocês, o São Paulo, sem o Luciano, o São Paulo teria a postura que teve no segundo tempo? Claro que não. Ninguém é bobo. Poderia ter um outro rumo. O Palmeiras iria fazer outro gol? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, a arbitragem no Brasil, ela tá tão perdida que ontem eu senti, vou falar aqui, constrangimento por parte do Daronco em ter que ir ao VAR, e o vídeo foi exposto para todo o Allianz Parque, e todo mundo foi ver lá e tal, assim, gente, o árbitro decidiu, tá decidido, meu irmão. Cara, aliás, 2 lances que chamaram a atenção nesta fase, quartas de final da Copa do Brasil, e o lance foi exposto para o lance do Flamengo, do Gabigol, ali foi um constrangimento. Sim. A torcida foi gritando. E o do Palmeiras também, ontem o lance do Daronco. No meu modo de entender, o lance normal. Acho que se o Daronco tocasse o barco no gol do São Paulo, nem o Palmeiras iria reclamar, nem o São Paulo iria reclamar. E lance normal, o gol do São Paulo. Isso também é uma coisa que está chamando a atenção. Então aí o Daronco marcou, o Palmeiras foi reclamar, o São Paulo reclamou, claro, no meu entender, com razão, e aí o gol foi invalidado. Mas, de qualquer maneira, a gente está vivendo um momento... Todo ano é a mesma história, mas eu acho que este 2023 está sendo mais polêmico. Ninguém consegue entender qual que é a função do VAR. As linhas estão colocadas em pontos... As linhas não, né? As câmeras estão colocadas em pontos errados. O lance do Gabigol foi uma vergonha aquilo lá, o que aconteceu. Ponto cego, em que você gera interpretação, né? Ou dupla interpretação. Impedimento ou é ou não é. Não tem dupla interpretação. No lance do Gabigol teve dupla interpretação. Sim. Né? E esse lance do Daronco também. O momento é muito complicado da arbitragem brasileira. Você tocou num ponto que chama atenção também. Ontem você falou que ninguém foi reclamar do Palmeiras, e isso deu pra notar ontem no time, o time muito abaixo mentalmente, que sempre foi um forte do Palmeiras. Acontecendo com o Palmeiras. Eu acho que o Abel tá mais apático também. O Abel desgaste do grupo e também essa, entre aspas, perseguição que ele vem sofrendo também de CBF, mesmo a imprensa que sempre fala, torcedor também. Tem algum problema ali. E isso transmite para os jogadores. Ontem nenhum jogador do Palmeiras reclamou com o juiz. Se fizessem o gol, ia passar batido. O Palmeiras está muito apático ontem, muito abaixo mentalmente. Vamos falar dos grandes times do futebol brasileiro. Fala aí. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo... 5-0 pro Flamengo. O Flamengo, ele começa o ano de uma maneira sem instável, 4 campeonatos. Instável, crise, demissão de treinador e tal. No segundo semestre parece que a coisa está encaixando, assim como foi no ano passado. E o Palmeiras ainda não passou por esta instabilidade. E é normal numa temporada você passar por um momento ruim. Quando que a última instabilidade do Palmeiras foi naquele momento contra o Defensa e Justiça, só há mais de um ano. Ah, sim, né? Aquilo lá foi em 2000. Mas sempre manteve o nível, com conquistas ou com vitórias importantes. Tá pegando. Agora chega uma hora que não aguenta, cara. 7 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória. Uma vitória. Né? E jogos decisivos. Não, sim, isso pega. Num time como o Palmeiras, o grau de competição que tem o Palmeiras, o time vencedor, claro que pega, mas eu acho que a instabilidade, a queda na temporada,
O torcedor não vai entender, mas quem é do mundo da bola meio que encara como normal, faz parte. Agora, o momento da queda que é o momento ruim, porque os campeonatos estão se afunilando. E coincidência ou não, foi logo depois da data FIFA, quando perdeu o Zé Rafael também, que era o essencial pro time. Vai ter um detalhe aí, né? O cara fala 7 jogos, 1 vitória, mas essa vitória deu ao Palmeiras a melhor campanha da Libertadores. Uma foi vitória contra o pesada. Bolívar. E aí? Mas agora tem o Filipão pela frente. Gente, pelo amor de Deus, o Galo é freguês do Palmeiras. Da maneira que sabe jogar Libertadores. Bola pro gol. Da mesma maneira que o Palmeiras é freguês do São Paulo. O torcedor do Palmeiras não vai aceitar, mas é verdade. São 16 eliminações contra uma. Contra 5. 16-5. Sim. O Palmeiras é freguês do São Paulo. Os caras não vão aceitar a sua obsessão e a nossa história. Entendeu? Mas se você parar para entender, 16-5 no basquete é nada, né? É vantagem pequena. Mas o papo aqui é futebol. 4 horas e 49 minutos. Você pode participar com a gente, mandando mensagem aí no 991869070. Tem mais áudio aí, Bolachas? Se tiver áudio. E aí, galera da CBN. Hoje eu vou dar parabéns para essa cidade que me acolheu. Cheguei em Campinas em 94. Primeiro jogo que eu fui em Campinas. Ponte Preta e Palmeiras. Aquele time ruim da Ponte Preta. E não é que a Ponte Preta ganhou de 2-1. E o time do Palmeiras era bom, hein? Tinha Edmundo, tinha Rivaldo, tinha Roberto Carlos, tinha muita gente boa. E a Ponte Preta ganhou. Então, foi o primeiro jogo que eu vi da Macaquinha. Olha aí, que eu gostava da Ponte Preta, eu morava no Maranhão. Eu ganhei uma camisa da Ponte Preta em 82. Fui ver a Ponte Preta em 94. Antônio aqui do Nova Europa. Não era nem vivo, Antônio. Muito tempo, velho. Era 82. Assim. Claro que não. Você era pequenininho, mas era vivo. Eu nasci em 87, Eu já estava com 5, 6 anos. Não, 82. Eu nasci... Aliás, da minha época de 87, foi quando eu nasci, eu tenho poucas lembranças. Me lembro só de uma vez que eu fui no piquenique com meu pai e voltei com a minha mãe. Mas é pouca coisa só. 4 horas e 51 minutos. Intervalo, a gente volta já com a nossa Arena CBN. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Está chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Oi pessoal, eu sou a Micaela, bicampeã do Virando Bicho, e eu queria convidar vocês para se inscreverem para participar do simulado. Então, se você está pensando em prestar o vestibular, seja como treineiro, seja como vestibulando, eu recomendo que você se inscreva e participe do Virando Bicho. E aí, pronto para virar bicho? Siga nossas redes sociais e se inscreva, virandobicho.com.br. Este ano, o campeão da categoria vestibulando ganha um notebook gamer e o vencedor da categoria treineiro leva um tablet. Virando Bicho, há 23 anos com você no vestibular. Arena CBN. São 4 horas e 53 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Meu caro Carlão de Freitas, eu quero que você fale um pouquinho da macaquinha querida, como disse o nosso ouvinte que passou aí, até porque ela joga amanhã contra o Tombense, lá em Tombos de Moisés Lucarelli, né? Boa, lá em Tombos do estádio Moisés Lucarelli, estádio majestoso, a Ponte podendo alcançar uma marca importante de ali quarta atrás de você. O Lupe só fica olhando as jogging lá, se preparando pro jogging. Chegar naquela idade desse jeito tá bom.
Mas é um jogo em que a Ponte tem a responsabilidade da partida. A gente sabe que a Ponte ela tem uma certa dificuldade quando ela precisa propor o jogo, e amanhã é um jogo para a Ponte ter as rédeas, assumir o jogo, precisa vencer, vai com uma formação, podemos considerar a ideal, não tem o Amaral, mas o Leonardo está de volta, está recuperado, podendo até substituir o Amaral, um substituto à altura. Agora, a preocupação é essa dificuldade, essa limitação técnica da Ponte em propor o jogo. Amanhã não tem jeito. O Tombense vem para jogar com as linhas baixas, a Ponte vai ter que atacar, iniciar, impondo um ritmo para conquistar a vitória. Se levarmos em conta as duas campanhas, lógico, a Ponte é a favorita. O Tombense ocupa a zona de rebaixamento, lidera, né, entre aspas, a zona do rebaixamento. A Ponte tem que vencer. É a obrigação total da Macaca, não pode deixar escapar. Ô, Lupe, o Felipe Moreira tem algum desfalque para esse jogo aí ou não? São 2 desfalques. O Amaral, como disse o Carlão, volante, suspenso pelo 3º amarelo, e o Fábio Sanches, que é o zagueiro, ele está suspenso porque foi expulso contra o Avaí. Então são 2 desfalques certos. Sanches na zaga e Amaral no meio-campo. Ô Lupe, conversa com aquele senhor sentado no banco, pergunta se ele viu o futebol ontem à noite. Me deu uma dúvida agora. Tá ali sentado na beira do caminho, sem lenço, sem documento. Tomou um cafezinho ali, né? Vamos ver se ele assistiu. Tudo bem, seu nome? Futebol. Meu nome é Marco Antônio. Marco, você assistiu o jogo ontem à noite? Qual deles? Do Palmeiras e São Paulo? Assisti. Roubaram o São Paulo na cara dura, né? Olha, tenho minhas dúvidas, né? Porque é a interpretação do árbitro, né? Mas na hora, vendo o lance ao vivo, também não achei que foi nada. Torce pra que time, Marco? Eu torço pro Noroeste. Noroeste. Pô. Tá ruim também, Copa Paulista não engata, hein? Venceu o primeiro jogo contra o Grêmio Prudente, né? Mas aí depois tomou um empate do Mirassol nos acréscimos, né? Mas tá com 4 pontos, tá liderando o grupo. Acho Copa Paulista não tem VAR, né? Até onde eu saiba, não. Não. Obrigado, Marco. De nada, que isso, é um prazer. Marco Guarizo. Prazer é tudo nosso. Ai, meu Deus. Peraí, eu preciso conversar com esse pequerrucho. Pela primeira vez aqui no Parque Taquaral, nós temos uma camisa do São Paulo. Estilo, tudo bem? hein? Como é que é seu nome? Olha o estilo do menino, hein? Enzo. Mais um Enzo. Pelo amor de Deus, hein, velho? Quem que joga mais no São Paulo? Pra mim é o Caleri. Você tirou muito sarro, brincou com os torcedores palmeirenses que você conhece ou não? Mais. Uhum. Tava na hora, né? Era. Palmeiras tava enchendo o saco, ganhava tudo, né? Era. E é isso aí. Então, e o roubar o São Paulo era pra ser 3-1, né? Era, o gol do Caleri, disseram que foi empurrão, né? Empurrão aonde, né? Ele mora onde, Lu? O cara só ferrar assim, disseram que é empurrão. Você mora onde, Enzo? Eu sou do Ceará e tô passando aqui as férias aqui. Que legal, hein? Então aproveita, viu? Obrigado pela atenção. Valeu. Valeu, Enzo. São Paulino Enzo! E o que tem de Enzo, São Paulino? Hoje, olha, lá Ceará. Na redação também. Enzo. Sou corintiana desde que nasci, mas gostaria de perguntar um detalhe ao Carlão de Freitas, o comentarista de vocês. Vamos lá. Quando o Luxemburgo vai sair do timão Avani Susan de Cosmópolis? Não é pra sair. O Luxemburgo Acho que tá pegando até pegando com boa muitas margem. dificuldades. O Corinthians vive em 2023 difícil, complicado, sem dinheiro, tumultuado fora de campo. É um ano político também no Corinthians. A gente sabe como o caldeirão fica efervescente. Mas não vejo um trabalho do Luxemburgo ruim, não. Muito pelo contrário, acho que o Luxemburgo está tentando organizar a coisa. Pegando confiança e sábado que vai ganhar provavelmente do América e vai pegar mais caldo aí. Engatou um polichinelo ali, hein? Agora vai. Hein? Que isso, tá? Não dá nem para entrevistar. Se for entrevistar, ele vai ficar bravo, vai atrapalhar o aquecimento. Um polichinelo. Meu Deus do céu. 4 horas Vem comigo aqui. Minutos. Vambora. Vem com o pai. Seu nome, rapidinho. Oi? Seu nome? Raimundo. Palmeiras ontem, Raimundo? Rapaz, vou te falar, o Palmeiras... Nunca tinha visto o Palmeiras jogar ruim do jeito que ele jogou nessa rodada contra o São Paulo. Mas é freguês, a gente dá essa oportunidade para eles passar, né? Fazer o quê? Há quanto tempo você não ouviu a palavra crise, né? Rapaz, eu tava me perguntando isso hoje. Eu falei, rapaz, faz tanto tempo que o Palmeiras não perdia assim. Agora encantou 6 partidas sem perder, sem ganhar. Você é doido, cara. O Enzo é filho dele, né? Perturbado da cabeça, né? Enzo é seu filho?
É dele aqui, ó. Filho do São Paulino. Só tá criando. Só pra assistir o jogo, mas eu aqui. Ah, é? Só pra tirar sarro. Ó, isso aqui é palmeirense também, meu filho, ó. Cadê seu filho? Ali, ó. Palmeirense também? Bichinho chorou ontem. Fizeram chorar por causa do jogo. Mas parece que ele já viu mais título que o Enzo, não foi não? Ah, com certeza. Obrigado, viu? Com certeza, rapaz. Valeu. Nós, esse ano ainda vai levar um. A Libertadores aí tá perto. Que você falou pra falar. Já levou dois, pô. Tá bom. Obrigado, muito valeu. Bom, muito bom. Vai pro isso. Já vai direto pro sarcófago, porque eu não vou nem... Vamos nem tentar adivinhar. Manda ver. 14 de julho de 1985, Ponte Preta venceu o CSA 2-0. Olha aí, Carlão, Ponte Preta, Sérgio Guedes, Osmar Guarnelli, Evandro Valdir, Gersinho, Jorge Mendonça, Regis, Márcio Luiz, Mauro, Silvio e Wagner. Os gols da Macaca de Mauro e Wagner. O destaque do CSA, Fábio Chaib, eu sei que você gosta, era o Toninho Vanusa. É craque do Palmeiras, inclusive. O problema é que de vez em quando ele esquecia o jogo, né? 4h50. Amanhã quem vence, Fábio Chaib, América ou Corinthians? Corinthians. Mas vai passar? Vai passar 2-0 no jogo. Quem passa, Carlão? Corinthians. Quem passa, Antônio Lupe? Corinthians. Nada. Absolutamente nada tira a classificação do Corinthians amanhã em Itaquera, diante do seu torcedor. Combinado? Ponte Preta e Tombense, Carlão. Ponte Preta vence. Chaib. Ponte. Lupe. Ponte. Fechou, né? Não tem mais nenhum palpite, não. Lá, né? Santos e São Paulo, Sansão. Ah, o famoso Sansão. Vai dar Santos. Santos 3-0 no São Paulo, Chaib. São Paulo tá de ressaca. Ah, não sei não, empate. É Morumbi, hein? Ah, então Lupe. Ô, Lupe, você não vai lá? Não vai? O Lupe foi no pedalinho, gente. O microfone parou de pegar porque ele foi pro pedalinho. Cuidado com ele, olha lá ele lá. Ele quer pular, Lupe. ele quer pular, ele quer pular. Lupe. Lupe, cuidado no pedalinho aí, Lupe. Por favor, vai devagar. Repórter CBN.